Salve, salve, galera! Tudo bem? Bom, gente, como eu havia prometido para vocês, né, vou fazer uma aulinha aqui introdutória de filosofia, uma das, né, ao longo dessa quarentena eu vou fazer algumas aulinhas para vocês, espero que vocês participem aí, espero também que vocês tomem todas as precauções para evitar aí o corona, né, para evitar adoecer e contaminar eventualmente alguém mais próximo, tá? Bom, nossa primeira aula ela vai ter um caráter introdutório, nós vamos falar das condições de surgimento da filosofia. Para fazer essa aula eu usei 3 livros, 3 referências, né? Vou mostrar aqui para vocês. Essa é a primeira referência, A Grande Transformação, um livro da Karen Armstrong, que fala um pouquinho sobre a era axial, né, um período que ganha esse nome por causa do filósofo Karl Jaspers, onde ele vai analisar exatamente o surgimento no mesmo espaço temporal, aproximadamente 900 anos antes de Cristo, até mais ou menos ali 200 anos antes de Cristo, o surgimento de 4 linhas de pensamento que vão definir o mundo atual, né? Seria aí o daoísmo, o shintoísmo na China, o budismo e o hinduísmo na Índia, o racionalismo grego na Grécia e o monoteísmo hebreu na região do Oriente Médio, que depois vai dar origem ao judaísmo, ao cristianismo e ao islamismo, né? Para fundamentação histórica, eu usei esse livro aqui, né? A Grécia e Roma, um livro básico aí de história, para a gente entender um pouquinho o que foi, né, a Grécia Antiga, né, historicamente falando, alguns fatos, um livro bem legal. E um livro de filosofia, né, Introdução aqui à Filosofia, da Marilyn Chaui, um livro muito bom para nós entendermos a filosofia clássica. Para vocês terem uma ideia, esse livro aqui tem cerca de 400 páginas e é só para falar de pré-socráticos e socráticos. Eu tenho ainda outra edição que é só sobre os helenistas, tá? Bom, então essa aula vai ser dividida em 5 momentos diferentes, né? A gente vai falar primeiro o que é filosofia, depois o contexto de surgimento da filosofia, depois eu quero falar um pouquinho das condições que vão levar ao surgimento da filosofia, porque eu ainda continuo tomando café, né? Num quarto momento eu quero falar dos 3 problemas que serão discutidos ali em relação ao surgimento da filosofia e depois nós vamos concluir, tá? Esse vídeo, então, ele visa dar um suporte para vocês. Então, vamos lá. Bom, filosofia, né? Quando nós pensamos na palavra filosofia, nós temos que lembrar que ela não é uma palavra portuguesa, né? Ela é uma palavra que tem origem no grego antigo, uma palavra grega que nós traduzimos, portanto, para o português no decorrer da história. Filosofia, então, ela é uma junção de 2 outras palavras existentes no linguajar grego, que era filia e sofia, né? Essa palavra, essa junção dessas 2 palavras, então, vão dar origem ao termo filosofia, que significa amor ao saber, amor à sabedoria, partindo do pressuposto que o conhecimento, a sabedoria, por ser algo perfeito, né, era algo apenas para os deuses, somente os deuses detinham o conhecimento. Nós, meros mortais, interessados no saber, teríamos que nos contentar em apenas admirar, em apenas amar o saber, já que ele nunca seria, portanto, nosso. Então, isso aí seria mais ou menos ali o que dá origem à palavra filosofia. Indo além disso, a gente tem que sempre pensar que filosofia geralmente vai carregar um duplo sentido, né? Nós usamos o termo filosofia para nos referirmos à questão de um estilo de vida de alguém, né? Então, fulano de tal é vegetariano, a gente pode dizer, é a filosofia de vida dele. Então, aqui designando um certo comportamento ético, um certo comportamento sistematizado, né? Baseado em algumas ideias e algumas interpretações do mundo. Isso seria um uso mais senso comum do termo filosofia. O uso mais acadêmico, né, mais científico do termo filosofia estaria relacionado à ideia, então, de um conhecimento sistematizado, ou seja, de um conjunto de métodos que tem como objetivo chegar até algum conhecimento, até alguma verdade. Então, essa seria aí os 2 sentidos possíveis
para a palavra filosofia. Então, já de começo, nós já temos que imaginar a filosofia como uma ferramenta mental, né? Então, assim, o martelo, a chave de fenda são ferramentas físicas que servem para facilitar determinados trabalhos, e a filosofia seria, então, uma ferramenta mental a ser utilizada como forma de compreendermos, ou melhor, compreendermos o real, né? E esse real pode ser desde o universo, desde todo o cosmos, até mesmo a minha existência, né? A minha própria vida. Legal? Bom, então isso aí seria o que é a filosofia. É óbvio que essa é uma resposta ainda muito simples para o que é filosofia. Na medida das aulas, nós vamos implementando um pouco mais essa definição, né? Até chegarmos à conclusão que a definição de filosofia é muito ampla. Se eu estabeleço uma definição aqui para vocês, obviamente eu vou estar deixando algumas características que também definem a filosofia de lado, por uma questão de pensamento, de escolha, de aproximações e até mesmo de gosto, tá? Então é uma questão muito difícil encontrar uma definição imparcial ou neutra da filosofia que seja ao mesmo tempo complexa. Qualquer definição do termo filosofia mais simples, ela vai acabar ocultando algumas características um pouco mais complexas do conhecimento, ou melhor, da compreensão do termo, beleza? Então vamos para o contexto, só tomar um gole de café aqui. Bom, o contexto de origem da filosofia é a Grécia Antiga, mas nós sabemos que, primeiramente, não existia uma Grécia Antiga, né? A primeira coisa que no curso de história antiga, nos é dito em termos de, quando estamos estudando a Grécia, é que não existe Grécia, né? O que existe é um conjunto, né, de um mesmo povo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho o que significa esse termo povo, né, demos. É um conjunto dessa demos que compartilha entre si uma mesma cultura, os mesmos deuses e uma mesma língua. Mas não existia na Grécia Antiga um estado que centralizava as tomadas de decisões. Então, Atenas não era uma cidade no mesmo sentido em que São Paulo é uma cidade hoje, porque São Paulo é uma cidade que responde ao governo federal. Atenas não tinha um governo federal, não tinha uma instância de poder maior do que ela, né? Atenas era uma polis, era uma cidade autônoma, né? O que é uma polis? A polis é uma cidade, né? Então é um espaço urbano, na verdade, com um espaço, um campo ao redor que fazem parte do território administrado por essa cidade. Isso é uma polis, tá? Então, já de começo, nós sabemos que não existe Grécia, né? Existem as cidades de cultura grega. E dentro dessas cidades, nós temos duas cidades que vão se destacar, ou pelo menos que os estudos clássicos vão elencar como as mais importantes, né? A cidade de Atenas e a cidade de Esparta. Nós vamos nos focar, obviamente, na cidade de Atenas, porque é lá que surge a filosofia, portanto, o nosso objeto de estudo aqui. Bom, dito isso, nós sabemos também que os estudos referentes à filosofia, ou melhor, a Grécia Antiga, eles se dividem em 4 momentos diferentes. Nós temos um primeiro momento que é chamado de período homérico, depois nós temos um segundo momento chamado de período arcaico, depois nós temos um outro momento chamado de período clássico e, por fim, o período helenista. Desculpa, são 5 elementos, né? Ainda tem 5 períodos. Ainda existe o período pré-homérico. Então nós temos o pré-homérico, o homero, o arcaico, o clássico e o período helenístico. Bom, para nós, nos interessa aqui o período arcaico, né? Que ele vai do século, aproximadamente, do século 8 a.C. até o século 5 a.C. Então, cerca de 300 anos, portanto, tá? Vamos lembrar também de um outro detalhe importante, tá? A filosofia clássica, ela se inicia no período arcaico, então ela inicia-se no século 8, e o que a gente chama de filosofia arcaica vai se estender até o século 6 depois de Cristo, então ali já no contexto da Idade Média, portanto, tá? Por que que isso é o período clássico para nós? Porque o que vai marcar a transformação do período clássico é, sobretudo, a hegemonia do pensamento cristão. Então, até o século 6 a.C., ainda vão existir movimentos filosóficos relevantes
que vão manter uma certa autonomia do pensamento cristão. Mas a expansão do pensamento cristão na Europa após o fim do Império Romano vai levar a uma hegemonia desse pensamento. E essa hegemonia vai acabar, inclusive, adaptando o pensamento clássico aos seus interesses, aos seus dogmas e etc. Bom, então, voltando aqui. Pensar, então, que nesse período, a Grécia Arcaica é um período de transformações sociais, né? É um período de intensas transformações sociais. Nós temos ali uma urbanização, como decorrência do aumento do comércio. Então, nós temos um processo de aumento, né, dos núcleos urbanos, o que vai causar uma transição do campo para a cidade, um processo de êxodo rural. Portanto, lembrando aí então que essas polis que vão se formar a partir dessa migração, elas são compostas por uma demos, ou seja, um grupo de pessoas, de indivíduos que compartilham uma mesma cultura, e que essa demos é composta pelas fátrias, né? O que seria mais ou menos aí o que nós chamamos de família, né? Lembrando que essas famílias tinham diferentes níveis de riqueza, diferentes níveis de capital, portanto. Então, nós tínhamos desde famílias ricas a famílias mais pobres. Bom, uma outra característica importante também para entendermos esse contexto do período arcaico e as consequências dele, e uma dessas consequências é o surgimento da filosofia, é exatamente o desenvolvimento de explicações racionais, a racionalização, a capacidade, então, que os gregos vão desenvolver de interpretar o real a partir de modelos mentais, a partir de ideias, né? A partir de conceitos, consequentemente. Bom, e outro detalhe que eu gosto muito de falar, um aspecto muito importante para a gente entender a história dos pensamentos humanos, não apenas da filosofia, mas isso vai ocorrer em diversas outras manifestações do ser humano, é a ideia de que as relações econômicas, elas interferem diretamente na produção cultural, né? Nós havíamos uma hierarquia de poder, né? Uma hierarquia de poder caracterizada pela propriedade da terra no período homérico e no período arcaico, mas no período arcaico essa estrutura começa a se alterar, né? E o que vai levar a essa alteração? Bom, nós temos que pensar que se estamos tendo uma migração para a cidade, isso significa, consequentemente, que as atividades que se desenvolvem dentro do espaço urbano estão ganhando mais importância. E a principal atividade realizada dentro de um espaço urbano é o comércio. Então, nós temos um comércio mais forte. O comércio mais forte começa a fazer com que uma classe social, né, ou um grupo social, melhor dizendo, passe a ter mais destaque. Que grupo é esse? Os comerciantes, né? E os comerciantes começam a ganhar poder e começam a rivalizar em termos materiais com essa nobreza proprietária de terras existente em Atenas, no caso, né? E aí tem uma coisa muito importante. Se o comércio aumenta, nós temos que imaginar que aumentam também os episódios de conflito, né? Os conflitos com outras cidades, né? Ou mesmo as ameaças relacionadas ao comércio, roubos, assaltos, assassinatos, conflitos com outras cidades-estados, conflitos econômicos que vão acabar desencadeando conflitos armados. Então, nós temos, junto com a ampliação do comércio, a necessidade de se ampliar os exércitos, de aumentar o número de soldados. Os soldados antes, eles estavam restritos às camadas mais altas, né? Não os ricos, mas as camadas ali entre a classe média, o que seria uma classe média, e a classe mais rica, né? Lembrando que os mais ricos eram generais, né? Tinham uma posição hierárquica maior dentro desse exército. Já a camada mais pobre e a camada média ficavam afastadas do serviço militar, né? Mas em decorrência do aumento do comércio, começa a se aumentar também o tamanho do exército. E o aumento do tamanho do exército significa o aumento da participação das pessoas, principalmente da classe média e da camada mais pobre. Ora, se essas pessoas estão sendo ali quase que obrigadas, né, a se alistarem no exército como forma de sobrevivência, ou até mesmo como obrigação com aquela polis, e consequentemente correndo o risco de darem a vida para defender uma cidade, né, um pertencimento, eles começam a reivindicar mais, poxa, por que nós não temos direitos?
né? Por que nós não podemos participar das decisões políticas, já que também podemos dar a vida pela cidade? Porque também não podemos ajudar nos caminhos que a cidade vai percorrer. Então, já percebam que existe um componente de luta de classes relativas ao surgimento da filosofia. A filosofia, ela surge por conta desse embate, dessa ausência de direitos para um grupo e a existência de direitos para outros grupos. Então nós temos esse embate relativos aos direitos, lembrando que essa questão relativa aos direitos, ela acaba transbordando para questões sociais, questões econômicas, questões ligadas à ideia de justiça, né? Então existem várias implicações. Bom, então pensando nesse contexto histórico de uma rivalidade de grupos diferentes dentro da sociedade, esse antagonismo de classe, nós podemos partir então para as condições do surgimento da filosofia, porque não basta apenas falarmos que está ali um motor ligado à ideia de luta de classes, né? Então, o motor enquanto aquilo que faz dar movimento. Existem outras questões também que vão ser pertinentes. Então, nesse terceiro momento, quando nós falamos das condições, a gente pode citar aí, só um minuto. Nós podemos citar as navegações, né? As navegações colocam o povo grego, o povo ateniense principalmente, em contato com outras cidades, outros povos, outras culturas, e isso, como eu já havia dito para vocês antes, é importante para poder pensar a nossa própria cultura, né? O Caetano Veloso, naquela música O Quereres, ele deixa isso muito claro, né? É óbvio que é uma letra que fala muito mais de como conhecer o outro, mas nós podemos estender isso para um universo mais abrangente, como o universo de diferentes culturas. Que a ideia é que eu só me conheço quando eu percebo aquilo que eu não sou, né? E para perceber aquilo que eu não sou, eu olho para o outro, né? Os outros são o que eu não sou. E eu, a partir desse embate, eu identifico aquilo que eu sou a partir das diferenças. Então, os gregos, ao se colocarem em contato com diferentes povos, acabam refletindo, olha, quem eu sou, né? Por que eu acredito nisso? Por que eu não acredito naquilo? Outro elemento diretamente ligado à ideia do comércio, aliás, a ideia do transporte, é o comércio, né? Essa expansão marítima, essa expansão territorial, ela estava ligada à ideia de trocas econômicas. E o contato com outros povos, igualmente ao contato cultural, né? A expansão cultural das grandes navegações, leva à reflexão. Um outro elemento importante aqui que eu penso também sobre as navegações é você estar diante de diferentes geografias, de diferentes habitats, de diferentes animais, né? Tudo isso faz com que nós pensemos na diversidade, né? E a gente deixe de ter um pensamento centralizado, né, em nós, para termos um pensamento mais holístico, né? Um pensamento mais abrangente, mais cosmopolita, de certa forma. Bom, uma outra característica importante que vai auxiliar no desenvolvimento da filosofia é o desenvolvimento de novas técnicas, né? Ferramentas, formas de trabalho, porque quando a gente pensa em técnica, nós pensamos em algo que levou um tempo a ser refletido e significa uma compreensão do modo de se fazer a tal ponto que eu possa agilizar esse processo, né? Então, por exemplo, se eu me dedico a fazer desenhos, por exemplo, eu vou praticar para desenvolver a técnica até que em um dado momento, depois de muito treino, eu desmistifique os segredos, né? Quando eu olho para um desenho, por exemplo, um Da Vinci, eu consiga, a partir da minha visualização, identificar as técnicas utilizadas por ele, né? Eu consigo identificar as camadas de tinta, que cor ele usou, quais foram as formas de pincelada, né? Se é um desenho que busca uma representação mais próxima do real, se é um desenho mais abstrato, ou seja, quando eu domino a técnica, identificar as características que compõem o objeto dessa minha técnica tornam-se mais fáceis e, consequentemente, é uma desnaturalização. Eu olho para o desenho do Da Vinci, eu falo assim, poxa, ele é bom, ele é muito bom, mas ele não é nada sobrenatural. Qualquer ser humano, né, ou melhor, todos os seres humanos têm o potencial para ser, pelo menos, tão significativo quanto Da Vinci. É difícil comparar alguém, artistas uns com os outros, né? Principalmente quando se trata de indivíduos que são
bastante simbólicos dentro do seu campo de atuação, mas não há nada demais em um Da Vinci, ele é um ser humano como qualquer outro. Apesar de haver, o cérebro dele era maior, ele era um gênio, não, ele era um ser humano, né? Existem vários outros seres humanos tão geniais espalhados aí, e existem tantos seres humanos que a gente nunca vai descobrir que nasceram porque estão condenados à pobreza aí nos rincões do Brasil, e infelizmente com essa epidemia de coronavírus aí, que vai ser altamente violenta, né, letal, principalmente para as camadas mais pobres, muitos Da Vinci, muitos engenheiros, muitos médicos vão, infelizmente, ali perder sua vida sem ao menos sabermos que eles existiram. Isso em todos os lugares do mundo, evidentemente. Uma outra característica importante também, que nós podemos citar aqui, referente ao surgimento da filosofia, é a abstração, né? É o que eu falei, é a criação de modelos ideais, ideias que sirvam para explicar o real. E aí eu cito 3 elementos importantes. O desenvolvimento de um calendário, ou seja, você desenvolver uma noção de tempo que é extremamente cultural, extremamente artificial, né? O maior exemplo disso existe o tempo geográfico, né? A duração da Terra, né? Que é o tempo de existência da formação da Terra até os dias atuais, é um tempo geográfico. Esse tempo ele é igual para todo mundo, né? Então, se eu estudo a física dessa origem da Terra, ou a geografia, aqui na América do Sul, ou na China, por exemplo, o surgimento da Terra não vai variar. Agora, se nós estamos falando da noção temporal de calendário desenvolvido pelas civilizações humanas, aí nós temos alterações. O nosso ano de 2020 não é igual ao ano do calendário chinês. E apesar de hoje isso parecer sempre para nós algo bastante simples, né? Pensem que isso significa desenvolver uma série de símbolos, uma série de significados referentes a determinados acontecimentos do ciclo de rotação da Terra. Então é um elemento bastante complexo, né? Nós não vemos de forma tão complexa assim, porque nós já nascemos numa cultura que está inserida dentro de um sistema e isso acaba se tornando praticamente natural para a gente. Mas imaginem desenvolver do zero uma noção abstrata de tempo, né? Outra noção abstrata importante são a criação das moedas, né? Então você abstrair o valor de algo e referenciar esse valor de algo a um objeto, a um metal, por exemplo. Isso significa criar equivalências, né? Criar valores, criar distinções, e, consequentemente, é uma forma de abstração. E a terceira forma de abstração que eu cito aqui para vocês é o alfabeto. É você transpor para um símbolo um significado abstrato, né, que nós pensamos. Então, você transformar o pensamento, um conceito, em um conjunto de símbolos que o indivíduo, ao ver aquele símbolo, é óbvio que quando devidamente ensinado para isso, ele vai identificar o que está ali. Então, a escrita é uma forma de transposição do pensamento para um meio material, um meio mais durável, inclusive. Então, esses seriam os elementos que vão formar a filosofia. Bom, então nós já sabemos que a filosofia é uma consequência da luta de classes, mas ela também está relacionada a outras condições, como eu disse agora, e aí significa para nós, o que significa para nós todas essas informações? Significa entendermos o que está acontecendo. E aí é muito interessante, porque o surgimento da filosofia está intimamente ligado ao surgimento da democracia. Então, talvez a característica mais importante do surgimento da filosofia é que a filosofia só surge porque passa a existir a democracia. Ambas estão muito ligadas, né? Como que a gente percebe isso? Antes da filosofia, ou antes da ascensão da filosofia, o que nós tínhamos na Atenas Antiga, em termos de controle político, de domínio político, era a figura dos 3 sábios, né? Eram 3 categorias de indivíduos que acabavam dominando a verdade, né? A aletheia. Quem eram esses indivíduos? O poeta, né? O rei de justiça, que seria um cargo de governante, e o oráculo. Cada um desses 3 indivíduos, eles têm poderes, né? E que poderes eles têm? Eles têm o domínio da verdade.
né? Vamos lembrar que a verdade para os gregos, a aletheia, ela tem algumas implicações. Uma palavra que é tida como verdadeira, ela é uma palavra que não pode ser esquecida, né? Então a verdade nunca deve ser esquecida, porque a verdade ela é sempre boa. Esquecer a verdade significa correr o risco de agir de uma forma má, né? Aí vem até aquela ideia de ignorância como sendo ausência de conhecimento, né? Ignorância é andar nas trevas, andar sem a luz, enquanto a verdade nos ilumina, né? Então essa seria a primeira característica de uma palavra verdadeira. Então aquilo que um poeta fala, aquilo que um oráculo fala, aquilo que um rei fala é tido como necessariamente verdade e não pode ser nunca esquecido. Outra característica da palavra verdade, da aletheia, que também é muito importante, é que a palavra verdadeira, ela demanda uma ação, ela gera uma ação. Toda a verdade, ela tem como consequência uma ação, né? Então, ao escutar o oráculo falando, ao escutar o poeta narrando o passado, ou escutar o rei falando, isso desencadeia em nós, aqueles, né, que ouvem, os ouvintes, uma determinada ação. Uma outra característica também da aletheia é que ela é uma palavra restrita. Ser um poeta, ser um oráculo ou ser um rei não é para todos. É uma palavra restrita. É uma palavra que é disponível para poucos indivíduos. Então, a aletheia, a verdade, é o que domina o espaço político em Atenas. Porque quem governa Atenas é um rei baseado nas projeções do oráculo, né? E inspirado em um passado narrado pelo poeta, né? Então, o alinhamento entre essas três figuras constrói um sistema político muito pouco democrático, né? Não é qualquer indivíduo que participa, né? Isso é óbvio antes do surgimento da democracia. Mas como eu disse a vocês, à medida em que o exército vai crescendo e as pessoas passam a questionar o seu papel na sociedade, principalmente na questão da ausência de direitos, o exército começa a ganhar preponderância. E o exército tem uma coisa interessante. O exército também tem uma palavra que caracteriza a sua dinâmica de relacionamento, a doxa, né? Algo que nós poderíamos traduzir aqui como opinião. Os soldados, eles tinham como hábito, como costume, se tratarem de forma igualitária, né? Isso não significa que não havia hierarquia, mas significa que todos os soldados tinham espaço da fala. Então, por exemplo, antes de uma invasão, antes de um sítio, né, de cercar ali uma fortificação inimiga, antes de uma batalha, antes de um saque, enfim, era dado a todos os soldados a possibilidade de falar e de colocar ali sua opinião, a melhor estratégia, se deve ou não deve fazer aquilo, né? Enfim. Isso é chamado de isonomia, a igualdade entre todos os soldados. E aí é importante nós percebermos que a doxa, diferente da aletheia, a doxa ela começa por ser uma palavra mutável, né? A minha opinião sobre uma estratégia de combate ela é mutável, ela não precisa ser sempre a mesma. Diferentes condições me farão ter diferentes opiniões. A doxa também é uma palavra pública, né? Todos os soldados têm direito a ela, você não precisa ser de um grupo restrito, de um grupo específico da sociedade para ter o direito a emitir sua opinião, basta ser um membro do exército. Então percebam que aletheia e doxa acabam formando um certo antagonismo entre elas, né? Uma é sempre a mesma, a verdade, ela é restrita e ela gera uma ação, né? A doxa, ela é pública, mas a doxa, ela é mutável, e a doxa não necessariamente desencadeia uma ação, né? A minha doxa, ela pode ser refutada e isso não vai gerar nenhum tipo de ação. Então percebam que o surgimento da filosofia dialoga bastante com a ideia de que é possível, para se compreender a realidade e melhor organizar a polis, é possível conciliar a doxa, a possibilidade de todos emitirem seus juízos de valores, as suas opiniões, a busca por uma verdade que não deve ser esquecida nunca, né? Então, essas seriam aí as características ou as condições do surgimento da filosofia, tá? Então pensar que a filosofia emerge de uma luta de classes e ela acaba sintetizando duas dimensões diferentes do discurso
ateniense uma característica do discurso mais da elite, que seria o discurso verdadeiro, o discurso da aletheia, né? Um discurso, inclusive, nada democrático, e uma outra característica mais popular, que é a doxa, né? Então, a junção dessas duas dimensões da linguagem vão dar origem ali à filosofia, tá ok? Bom, e agora a gente precisa falar um pouquinho dos problemas, né, sobre a filosofia. Na verdade, são 3 problemas colocados por aqueles que estudam a filosofia, de forma introdutória, obviamente, né? No fim do primeiro semestre, você já resolveu esses problemas. Eu já vou resolvê-los daqui agora para vocês. Esses 3 problemas seriam o seguinte: a filosofia é um milagre grego? Ou ela é, de alguma forma, uma continuidade do pensamento oriental que os gregos tiveram contato? Essa é a primeira ideia. Segunda, a filosofia representa uma genialidade especial dos gregos. Os gregos eram diferentes, sei lá, eles eram de outro planeta, né? Eram os deuses gregos, né? Eram os deuses astronautas, eram os deuses gregos, os deuses tiveram contato com seres alienígenas, né? Ou não, ou eles eram pessoas normais. Né? Ou não há nada de especial na filosofia. Indo além, o desenvolvimento da filosofia significa que os gregos eram moralmente, no caso aqui atenienses, eram moralmente e eticamente superiores a nós? Esse seria o segundo problema. E o terceiro problema é: a filosofia é uma ruptura com o mito? Né? Quer dizer, após o desenvolvimento da filosofia, o mito perde completamente o sentido, o poder nas sociedades atenienses? Então, seriam essas 3 perguntas. Bom, para respondê-las, né, a gente vai pensar o seguinte: a filosofia é um milagre grego ou ela é uma continuidade do pensamento oriental? Bom, é ambas as coisas, tá? Não dá para dizer que ela é um produto único e específico dos atenienses. Então, isso significaria a gente dizer, por exemplo, que na Mesopotâmia eles não haviam questionamentos referentes à existência, né, seja do mundo ou seja de si próprio, que o Egito também não havia desenvolvido reflexões dessa forma, né? Então, em certo nível, em outras regiões do mundo também, em certo nível, é possível nós percebermos que os atenienses vão dar continuidade e até mesmo se inspirar em algumas formas de pensamento de culturas distintas, mas eles vão dar uma característica muito própria, né? Então, a grande sacada ou a grande contribuição dos atenienses, né, no sentido de desenvolvimento da filosofia, é porque a filosofia, enquanto método de compreensão, ela é muito diferente dos métodos de outras culturas. Enquanto os métodos de outras culturas estavam muito ligados à ideia mágica, à ideia do sagrado, à ideia do profano, a ideias religiosas no geral, a ideia dos gregos de compreensão da realidade passa pela racionalização, ou seja, passa por uma centralização em nós. A explicação não está num oráculo que vai falar com Deus e vai me revelar a verdade. A explicação está no meu exercício de pensamento, né? Num exercício que é, inclusive, metodológico, né? Nós vimos ali que Sócrates, ele cria um método, né? Um método para compreender a realidade, a maiêutica, né? Então, vamos pensar o seguinte: é um milagre grego? Não. Né? Não é um milagre grego. O que a filosofia grega tem de mérito é sistematizar, organizar de forma racional questões e procedimentos para se compreender a realidade, mas questionamentos existenciais referentes ao universo, referente à própria vida, existiam em outras culturas. Bom, e aí a segunda pergunta o segundo problema, na verdade, né, é se a filosofia é uma representação da genialidade dos gregos. Bom, aí se nós pegarmos a Hannah Arendt, por exemplo, uma filósofa mais contemporânea a nós, ela, no seu livro A Condição Humana, ela vai dizer para nós que o que possibilita os gregos, né, o que diferencia os gregos de outros povos, é porque a vida ela é dividida em 3 aspectos, né? O que a gente pode chamar de labor, trabalho e ação. Né? Labor é a atividade que nós fazemos para manter a nossa sobrevivência, a nossa subsistência. Então, por exemplo, comer, respirar, digerir alimentos, isso faz parte do labor. E assim, né, eu faço isso,
vocês fazem isso e todos os outros seres vivos praticamente também o fazem. Então, o labor não é uma característica que diferencia o homem de qualquer outra forma de vida, tá? Bom, qual é a segunda característica? Trabalho, né? O que é o trabalho? É a transformação, é a capacidade que alguns seres vivos têm de pegar um objeto e dar um outro sentido, dar um outro uso para ele. Então, por exemplo, uma pedra, que é um objeto natural, ela pode ser transformada numa ferramenta para quebrar uma casca, pode ser transformada numa arma, né? Então isso é trabalho, tá? Não confundam trabalho com emprego, tá? Emprego é aquilo que eu ocupo dentro de uma sociedade para obter formas de subsistência. Trabalho é o exercício de transformação de um objeto em outro objeto, de um recurso em outro objeto. Então vamos pensar no seguinte exemplo. Se eu estou voltando para casa, né, numa realidade onde a quarentena já acabou e eu posso sair de casa, e eu encontro alguns pedaços de madeira, eu pegue esses pedaços de madeira, traga-os para minha casa e faça uma cadeira com eles. Observem que eu realizei um trabalho, tá? Mas eu não sou marceneiro, então esse não é o meu emprego, tá? Então isso é trabalho. Então essa segunda dimensão do trabalho, ela também não é única e exclusiva do ser humano, né? Percebam que outros seres vivos, é claro que muito menos do que o labor, também o fazem. Então há muitos exemplos de macacos, por exemplo, que usam pedras, pedaços de pau como ferramentas e etc. E a terceira dimensão da existência seria o que a Hannah Arendt chama de ação. Ação é a capacidade de fala, né? É a capacidade de, através do pensamento transformado em fala, atuarmos no mundo, seja de forma a ser ouvido, ou seja, também na forma de realizar uma ação, né? Antes de nós tomarmos uma decisão, de agirmos, nós pensamos. E isso seria uma característica única e exclusiva dos homens, tá? Dos homens enquanto espécie. E aí a Hannah Arendt, ela vai dando continuidade a esse raciocínio, vai dizer, então, existem essas três dimensões, o labor, o trabalho e a ação. Para que o ateniense tivesse tempo para poder ficar refletindo, né, ficar pensando na vida, que seria essa dimensão da ação, significava que as outras duas instâncias, a instância do labor e a instância do trabalho, já estivessem resolvidas, né? E nós sabemos que a sociedade ateniense era uma sociedade extremamente desigual, né? Tinha um escravo, tinha a mulher, que ocupavam papéis submissos. Então, a mulher e o escravo, elas realizavam os trabalhos, ou melhor, as funções do labor e do trabalho, enquanto o homem livre, ateniense, estava livre para o pensamento. Então, se não fosse a existência da escravidão e a existência de uma submissão das mulheres perante aos homens atenienses, como é muito bem narrado na música de Chico Buarque, Mulheres de Atenas, não haveria filosofia. Então não dá para dizer que é uma genialidade, né? É fruto de uma exploração, né? O fato dos gregos terem tempo para ficar pensando é porque tinha um escravo para trabalhar e a mulher para cuidar da casa. Então não dá para dizer que é uma genialidade. Na verdade, a gente pode pensar que, ao invés de pensar numa genialidade, a gente pode pensar a filosofia como uma consequência dessas contradições internas ao ser grego, né? É um indivíduo que está preocupado em entender o todo e ser livre para entender o todo, mas ele depende de uma coibição da liberdade de outros para que ele possa pensar livremente, né? Então a liberdade do homem ateniense está diretamente ligada à ausência de liberdade do escravo e à ausência de liberdade da mulher, né? Então não é consequência de uma genialidade grega ou mesmo de um produto de gregos moralmente superiores a nós. Não, eles eram indivíduos tão contraditórios quanto nós, enquanto existência, enquanto seres que existem dentro de um contexto histórico bastante específico. Ah, professor, então a filosofia é fruto da desigualdade social? Né? Como praticamente tudo que existe no mundo, né? Então a gente tem que entender que essas contradições ao longo da história, né, além de produzirem muito sofrimento, evidentemente, também contribuíram para a sociedade, né? A dinâmica da sociedade ela é praticamente movida por essas contradições, por esse movimento dialético, portanto. E a última pergunta, o último problema
é referente a se a filosofia é uma ruptura com o mito. E não, né? O que a gente assiste na filosofia é uma racionalização do mito, é uma despersonalização do mito. Então, enquanto o mito dizia que Cronos havia comido seus filhos, né? Ou seja, Cronos é o tempo, a ideia então de que o tempo mata tudo, né? O tempo consome todos os seus filhos, nós somos filhos do tempo, né? Nós nascemos num determinado tempo e vamos ser consumidos por esse tempo, nós temos um tempo de validade. O que os gregos vão fazer? Eles vão pegar Cronos? Não, não é Cronos, é tempo. Então eles vão despersonalizar os deuses, né? Aquilo que eram deuses, que eram pessoas, que eram personagens de uma narrativa, se tornam coisas mais universalistas. São forças da natureza. É o tempo, é a água, é o fogo, né? Há um processo de despersonalização do mito, portanto, de racionalização do mito. Mas muitos dos elementos mitológicos ficarão presentes ainda na filosofia durante um bom tempo. Vamos lembrar que o próprio Platão, que não era um pré-socrático, né? Ele não estava preocupado em compreender o mundo, né? Ele estava preocupado em compreender as dinâmicas sociais, ele vai usar uma estrutura mitológica para explicar o seu pensamento, que é o mito da caverna. Beleza? Bom, deu uma soluçadinha aqui. Bom, gente, e, portanto, nós chegamos ao fim, né, da aula de hoje, concluindo que a filosofia ela vai ser uma consequência da luta de classes, então, né, de um antagonismo de classes, que vai gerar uma necessidade de se desenvolver uma forma de compreender a realidade muito distinta e muito pautada no racional. E tudo isso vai acontecer dentro de um contexto chamado de era axial, né? Como eu havia dito para vocês anteriormente. Eu queria fazer um parênteses aqui. Quando a gente pensa nos gregos, há muitas formas de ver os gregos, né? Porque eu acabei dando uma desconstruída nos gregos aqui, né? A gente tinha aquela imagem dos atenienses como seres moralmente, né, mais desenvolvidos que nós, porque desenvolveram a filosofia, desenvolveram a democracia, mas não é bem assim. Existem 3 exemplos muito legais de como o que é ser um ateniense muda ao longo da história. Se a gente pegar, por exemplo, o Goethe, né, o escritor alemão Goethe, ele vai dizer que os gregos são o maior exemplo de ser humano, né? Na verdade, toda essa idolatria que existe no Ocidente em relação aos gregos é uma derivação do pensamento do Goethe, do pensamento romântico ali, alemão, da transição do século XVIII para o século XIX. Então, essa visão mítica, né, do ateniense. O Rousseau também vai ter uma visão muito legal sobre os atenienses, que ele vai dizer que os atenienses, eles eram, como eu posso dizer, eles estavam inseridos numa sociedade tão desigual que essa desigualdade fez com que surgisse a filosofia. Então ele vê problemas na sociedade ateniense. E por último, o Nietzsche, né? Eu não vou me aprofundar muito no Nietzsche, até porque o Nietzsche vai ser tema de uma aula depois que a gente vencer a quarentena e acabar com os zumbis que estão aí andando na rua, nesse The Walking Dead, aí de gripe, né? Mas agora voltando a falar sério, a gente tem que pensar que para o Nietzsche, por exemplo, ele vai ver 2 dimensões para o pensamento humano, para a existência humana, o que ele vai chamar de apolíneo e o que ele vai chamar de dionísico. O dionísico seria esse lado mais instintivo, né? Esse lado mais ligado às nossas necessidades instintivas e tudo mais. E o apolíneo seria o lado mais racional, né? E o embate entre dionísico e apolíneo é o que vai caracterizar o povo grego, né? É claro que depois o Nietzsche faz uma extensa crítica a esse embate entre apolíneo e dionísico e a eventual vitória do aspecto apolíneo sobre o aspecto dionísico, mas eu vou deixar isso para uma aula de Nietzsche. Bom, gente, é isso, tá? Espero ter ajudado vocês aí. Falei pra caramba, puta que pariu, 40 minutos falando aí. Vejam esse vídeo em dose, senão vocês vão ter overdose de mim aí. Não é recomendado, posso tornar a quarentena de vocês até um pouco mais frustrante, né? Ficando falando 40 minutos. Mas é isso, beleza? Um forte abraço para vocês, continuem estudando e até o nosso próximo encontro. Falou!